Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. No mercado agro desta segunda-feira, dia 23/6, os contratos futuros de soja encerraram o dia em queda. A pressão veio de diversos lados. Sinais de demanda fraca pelo produto americano, com destaque para os números baixos das inspeções semanais para exportação, além das previsões de clima favorável nas principais regiões produtoras americanas. E não foi só isso. A queda do petróleo em 8,2% e do óleo de soja, assim como os vizinhos milho e trigo, reforçou o movimento baixista. Segundo o USDA, os embarques semanais de soja dos Estados Unidos somaram 192,8 mil toneladas, um volume abaixo tanto do registrado na semana anterior, que foi de 223 mil toneladas, quanto das expectativas do mercado, que variavam entre 200 e 400 mil toneladas. Dessa forma, a soja apresentou queda na casa de 0,9% no julho e agosto e 1,3% já no setembro e novembro, o que representam 9 cents em média para os dois primeiros vencimentos e 14 cents para os próximos vencimentos. Dessa forma, nós tivemos o agosto fechando a 1.062 cents e o setembro a 1.040,25, uma queda relativamente bem expressiva nessa data. E falando em milho, que também encerrou o dia no vermelho, a pressão veio das boas condições climáticas nos Estados Unidos, que reforçam a perspectiva de uma produção ampla, com grande participação com a queda do petróleo na casa de 8,2%. Além disso, os sinais de menor demanda pelo cereal americano e a fraqueza do trigo também contribuíram para esse movimento de queda. O USDA informou embarques na casa de 1,48 milhão de toneladas de milho, número abaixo da semana anterior, que foi de 1,7 milhão de toneladas, e próximo ao limite, mas inferior aí nas bandas, que iam de 1,3 a 1,6 milhão de toneladas. Com uma área plantada maior de milho, as boas condições climáticas acabam exercendo maior pressão para esse cereal. O milho acabou em queda na casa de 2,2% no julho, 1,9% no setembro e 1,7% no dezembro. As quedas variavam de 9,5 cents a 7,5 negativo. Valores esses que ficaram muito próximo da mínima do dia. O julho fechou cotado a 419,25, o setembro a 417,50 e o dezembro a 433,75. Com a queda no dólar e principalmente em Chicago para o milho, a pressão também veio na questão do milho B3, com queda na casa de 1,35% no setembro, mas praticamente estável no julho. Isso porque o baixo volume de vendas e os atrasos de colheita, principalmente no Paraná e Mato Grosso do Sul, ocasionado pelas chuvas aí das últimas semanas, traz certas sustentações ao mercado de milho B3. E com relação aos prêmios de soja, nós voltamos a ver uma leve recuperação na casa de 3 cents. O mercado escasso de ofertas, mas com demandas a serem cumpridos, acabou dando sustentação aos prêmios de soja, que no julho fechou a 98 cents. Falando em dólar, que apresentou recuo frente ao real, mesmo com o aumento das tensões entre Israel e Irã e ataques americanos a instalações nucleares. A moeda brasileira foi favorecida pela entrada de capital estrangeiro, efeito da Selic mais alta. O chamado carry trade segue atuando e investidores buscam aproveitar os juros mais altos no Brasil em contraste com países que mantêm taxas mais baixas. Além disso, fundamentos internos mais sólidos, como a redução do déficit fiscal, deram suporte adicional à moeda brasileira. Por isso, o dólar, que operou entre 5,4970 e 5,5435, acabou tendo fechamento na casa de 5,5030, queda essa que representou 0,40%. E ficamos por aqui, com um dia marcado por movimentos de baixa generalizada nos mercados agrícolas, reforçando as boas expectativas pela safra americana. Além disso, as incertezas globais seguem influenciando o comportamento das commodities, enquanto o clima continua sendo um ponto-chave.
seguimos acompanhando de perto os desdobramentos do cenário internacional e os impactos sobre o agro, principalmente também a economia global. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.